Pai do Senhor, meus queridos amados irmãos, em Cristo Jesus, neste dia 25 de dezembro, na parte da manhã, voltando novamente a trazer um novo ensinamento da parte de Deus, o missionário Marconi, desejando um Feliz Natal para todos, em nome de Jesus. Amém? E o ensinamento desta manhã, irmão, eu trago com o tema para que todos venham buscar entender o que significa o Espírito Santo na nossa vida, no qual o Senhor Jesus nos concedeu. Alguns já têm um entendimento o que significa, mas outros não têm. Então, para aqueles que não têm, ou até para os que têm ainda dúvida, mesmo sabendo, faça uma reflexão nesse ensinamento que será falado agora nesta manhã, para que você possa ficar mais alegre, mais feliz, com o que o Espírito Santo falar na tua vida, no teu coração e na tua família nesta manhã. Amém? E o tema é: quem é o Espírito Santo? Amém? Então vamos lá. Amados, muitos crentes ainda não sabem quem é o Espírito Santo e qual é a sua função. Amém? Para trazer esse ensinamento maravilhoso, eu pesquisei, como também estudei. Amém, igreja? Vá em alguns livros que estou lhe passando e confira como é verdadeiro o ensinamento sobre a pergunta do tema. Quem é o Espírito Santo de Deus? Aí você pode, mais à frente, ter uma dúvida e falar assim, mas o missionário Marconi não falou qual o capítulo e o versículo desse tema, quem é o Espírito Santo de Deus, porque será discorrido os capítulos e o versículo para que você atentamente aprenda. Dentro do ensinamento vai estar os capítulos e os versículos que falará a respeito do Espírito Santo. Por isso que eu não falei no início do tema. Amém? Por isso que eu digo aqui, vá em alguns livros que estou lhe passando e confira como é verdadeiro sobre a pergunta do tema. Amém, irmão? Quem é o Espírito Santo de Deus? Vamos aos livros que passarei para vocês, irmãos, e conferirem. No livro de Mateus, capítulo 28, verso 19, ele é discípulo, o Espírito Santo. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 27, ele é mente. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10, ele é sabedoria. E em Romanos, capítulo 15, verso 30, o Espírito Santo é sentimento de amor. Em Efésios, capítulo 4, verso 30, ele é sentimento de aflição. E Neemias, capítulo 9, verso 20, é a habilidade de ensinar. É a função que ele nos dá através do Senhor Jesus, através de Deus que nos deu essa habilidade por ele. E em Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2, é envolvimento na criação, como foi lá no começo da criação, né? Amém, igreja? E eu falei sobre quem é o Espírito Santo e quais são as funções dele. Agora, quais são as suas atividades em nossa vida? Olha que ensinamento maravilhoso, né? Número 1, transformar o coração humano, irmão, como está lá no livro de João, capítulo 3, verso 5. 2. Nascer do Espírito Santo e darei a vocês um coração novo. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 26, irmão. E o 3. Nos alerta sobre fazer o mal e nos dá um desejo de santidade, como está em João, capítulo 16, verso 8. E o 4. Nos guia em nossas vidas cristãs. Guia ou não guia? Está em Isaías, capítulo 30, verso 21. E o 5, através de um pequeno satélite de Deus, trazendo a presença de Jesus do céu à terra, como está em João, capítulo 14, do verso 15 a 20, que foi a nossa salvação. E o 6, ajuda na nossa vida de oração, como está em Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27. E o 7,
desenvolve qualidade e caráter cristão para aqueles que estão se desviando da presença dele, como está em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. E o oitavo, nos prepara para testemunhar da sua palavra e do nosso caráter, como está em Atos capítulo 1, verso 8. E o nono, transforma o mundo, como está em Atos capítulo 17, verso 6. Amém? Então essa é a segunda parte do ensinamento. Agora vamos para a terceira parte do ensinamento. Eu falei quem é o Espírito Santo e falei quais são as suas atividades em nossas vidas. Agora ele vai falar os dons do Espírito Santo em nossas vidas cristãs. Amém, igreja? Está lá em Efésios capítulo 4, verso 8 e Efésios capítulo 11. Perdão, Efésios capítulo 4, verso 8 e 11 e verso 12. Ele é mestre. E 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, distribuiu como quer o nosso dom. E 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 a 10, a interpretação de línguas. E 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31, os melhores dons. E 1 Coríntios, capítulo 13, o mais importante de tudo, o amor. E Gálatas, capítulo 5, verso 8, o amor é fruto do Espírito Santo. E Joel, capítulo 2, verso 28 e 29, a chuva seródia do Espírito Santo. A abundância do Espírito Santo, como foi no Pentecoste e continua sendo na nossa vida. Está em Atos, capítulo 1, verso 8, Espírito derramado. E Atos, capítulo 2, verso de 3 a 6, a todas as nações do mundo. E Joel, capítulo 2, verso 23, a chuva temporã do outono. Amém, meus queridos amados irmãos? Agora vamos para o quarto e último ensinamento do Espírito Santo. Condições para você receber o Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha, que ensinamento maravilhoso, né? Está em Atos capítulo 2, verso 37. Que faremos quando você tem dúvida na tua vida, né? E Atos capítulo 2, verso 38. Receberão o dom do Espírito Santo. E João capítulo 14, verso 15 a 17. Arrepender-se. E uma vida cheia do Espírito, irmão. Só tem uma vida cheia do Espírito, fico todo arrepiado, ó. Quem tem e carrega o amor de Deus 24 horas por dia, com fé, coragem, ânimo e esperança, irmão. Verdadeiramente com o Espírito que Ele te concedeu. Uma vida cheia do Espírito Santo. Está em Atos, capítulo 1, do verso 4 a 5. Batizados com o Espírito Santo. E o livro de Atos, esse já é mais um pouquinho extenso. O livro de Atos, capítulo 2, verso 4. Atos, capítulo 4, verso 8. Atos, capítulo 4, verso 31. Atos, capítulo 6, verso 3. E Atos, capítulo 7, verso 55. E Atos, capítulo 9, verso 17. E Atos, capítulo 13, verso 9. Como também Atos, capítulo 13, 52. E, por último, Atos 19, 6. Realização e beleza nas nossas vidas. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né? Esse Deus é maravilhoso, irmão. E para encerrar, em Efésios capítulo 3, verso 16 e Efésios capítulo 17, verso 20, ele os fortalece no íntimo do ser com o poder. Eles os fortalecem no íntimo do seu ser com o poder, por meio do Espírito Santo. Ó, o coração, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e a oração. E, por último, Romanos capítulo 8, vida cheia do Espírito Santo. Ele nos concede para quem quer receber. Amém? Então fica aí este ensinamento na parte da manhã deste 25 de dezembro, do missionário Marconi. E me ajude a divulgar esse trabalho maravilhoso, compartilhando no meu link. Se você puder ajudar, compartilhe no meu link, se inscrevendo, como também compartilhe para aquele que tem interesse de ouvir a palavra de Deus e muitas das vezes não chega verdadeiramente para eles. Mas você tem essa chance, tem essa oportunidade, porque já está conectado no meu canal.
compartilhe, peça que as pessoas se inscrevam para poder ouvir mais outros ensinamentos que está lá, guardado lá para o povo de Deus, como também dá um comentário. Eu não peço mais nada a ninguém a não ser isso, se inscreverem, compartilhar, como também fazer um comentário daquilo que você ouviu, se gostou, se não gostou, que eu também sou recebedor de altas críticas, não sou só verdadeiramente o único correto no mundo para só falar a verdade de Deus, não. Tem outros que também falam a mesma coisa, ou até melhor do que os meus ensinamentos. Amém? Que Deus abençoe a todos nesta manhã e que a paz do Senhor esteja guardado no coração de vocês com o Espírito Santo que o Senhor hoje concedeu a cada um na vida cristã. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado e graças a Deus.